Deputado Felipe Barros, seja muito bem-vindo à Gazeta do Povo, seja muito bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo nessa estreia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, deputado. Guilherme, bom dia a você, a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Uma alegria participar da abertura, da inauguração desse novo programa de vocês. A gente que agradece, deputado, já convidando também para estar presencialmente aqui, tomar um café conosco. Deputado, uma semana muito agitada, nós tivemos esse julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pressa absurda do Supremo Tribunal Federal em resolver esse assunto. Todos nós sabemos muito bem o motivo, mas ao mesmo tempo tivemos uma chama de esperança em relação a Débora Rodrigues, a cabeleireira, 2 anos presa, sem denúncia, ré primária, filhos pequenos, emprego, e mesmo assim foi mantida presa durante todo esse tempo. Como é que o senhor avalia essa semana que pegou fogo aqui no país em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também sobre essa chama de esperança em relação a Débora Rodrigues, deputado? O símbolo daqueles que estão presos injustamente, que estão sem ver as suas famílias, os seus filhos, as suas filhas, os seus queridos. A Débora se transformou num símbolo por esperança na justiça. Por mais que nós não podemos ainda comemorar 100%, uma vez que ela está em prisão domiciliar, cheia de restrições, mas ainda é uma pequena esperança que nos faz e que nos motiva a estar nas ruas, por exemplo, no próximo domingo, pedindo pela anistia humanitária, pedindo pela soltura dessas pessoas que não cometeram crime algum, que sequer deveriam estar presas, Guilherme, que deveriam, no máximo, através de um processo de individualização das penas, aqueles que eventualmente depredaram, responder só por depredação de patrimônio público, e não por tentativa de golpe, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que não houve. Então a Débora se transformou num grande símbolo de todos aqueles que estão presos injustamente, e é por ela, por Clezão e por outros que nós vamos voltar às ruas pedindo pela anistia. É impossível a gente mencionar também a fala de um colega seu, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que basicamente regrediu no que já tinha falado em relação ao PL da anistia. Interlocutores disseram que a chance de pautar o projeto de lei da anistia seria zero na visão do Hugo Mota, e segundo essas mesmas pessoas, atrapalharia uma suposta aproximação do presidente da Câmara com o atual presidente da República. Como é que o senhor vê essa possibilidade e como é que o parlamento está se organizando para que o PL da anistia de fato seja colocado em pauta? Afinal, seria o plano A, o plano principal da direita para esse ano de 2025, deputado? Guilherme, eu confesso que também vi alguns veículos de imprensa noticiarem essa possível fala do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, mas eu gosto de trabalhar com fatos. Como eu não vi ele pessoalmente falando isso, eu posso dizer para vocês que a anistia vai avançar, porque nós já estamos coletando assinaturas para o requerimento de urgência. Vários outros partidos já estão assinando conosco. Eu cito aqui, por exemplo, o deputado Stephanie Júnior, que é aqui do Paraná, do PSD, que assinou o requerimento de urgência pelo PSD, ou seja, o PSD não caiu na chantagem que se iniciou naquele momento em que trouxeram um processo do Kassab para Brasília mais uma vez. Assim como o PSD, outros partidos também estão assinando o requerimento de urgência, e eu tenho a convicção que nas próximas semanas nós estaremos com esse requerimento de urgência assinado com vários, se não todos os partidos, com exceção, claro, aqueles da esquerda. É o que a gente espera, né, deputado? Um avanço não só aqui da nossa audiência da Gazeta do Povo, que o senhor conhece muito bem, não só da direita do Brasil, mas todo mundo que tem um pingo de juízo sabe que as questões envolvendo os atos do 8 de janeiro são completamente desonestos. Muitas pessoas ainda, deputado, falam da necessidade para que o Brasil, de fato, se desenvolva ainda mais nesse quesito da democracia, um fortalecimento do Senado. E aí, quando a gente fala no Senado Federal, já lembra do seu nome, né? Afinal, falamos semanas atrás, numa entrelinha, sobre essa possível candidatura ao Senado
pelo Paraná. Como é que está esse estágio dessa candidatura, dessa possível candidatura, e como é que o senhor vê essa questão do Senado em relação a colocar um freio também no Supremo Tribunal Federal e se de fato em 2026 será o grande ponto de partida para uma renovação do nosso país, deputado? Guilherme, veja, o Senado é a Casa da República que pode e que deve exercer o sistema de freios e contrapesos em relação ao Poder Judiciário. O Constituinte optou por colocar ao Senado a atribuição de controlar a atividade do Poder Judiciário, em especial da Suprema Corte. Isso não vem acontecendo ao longo dos anos. É por isso que a eleição do Senado próxima, do ano que vem, tem uma fundamental importância para a gente restaurar a democracia do nosso país, para a gente recolocar cada poder dentro das suas atribuições constitucionais. A eleição do Senado do ano que vem é a mais importante da história do Brasil. Você veja, eu comecei lá atrás como vereador, sempre fui antissistema porque não tenho parente na política, não tenho padrinho político, não tinha nem partido político quando comecei como vereador. Depois fui eleito deputado federal, estive em todas as batalhas do povo brasileiro, fiz parte da CPI das fake news ainda em 2019, defendendo a liberdade de expressão do povo brasileiro. Fui vice-líder do PSL naquela época, coordenando a reforma da Previdência. Depois fui relator do voto impresso, que me rendeu, inclusive, inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Hoje estou como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, escolhido pelo presidente Bolsonaro e pelo deputado Eduardo Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro tem dito que a eleição do Senado é de fundamental importância, que ele próprio vai focar na eleição do Senado, que aqui no Paraná o nome dele sou eu. Aliás, aproveito a oportunidade para comunicar a todos, aproveitando a excelente audiência da Gazeta, que nessa sexta-feira o presidente Bolsonaro estará em Curitiba, a recepção no aeroporto será a partir das 10 horas. Nós teremos um almoço com o e depois viemos juntos a Londrina na abertura da Expo Londrina, a nossa feira agropecuária, que é a maior feira da América Latina. Deputado Felipe Barros, gostei que já fez o convite aqui para a galera, todo mundo que é de Curitiba pode ir lá então ir ao encontro do presidente Jair Bolsonaro, encontrar também o deputado Felipe Barros. Deputado, o senhor falou da Comissão de Relações Exteriores, a gente sabe muito bem tudo o que aconteceu também com o deputado Eduardo Bolsonaro em relação ao Alexandre de Moraes. Obviamente, a comissão ficou por um tempo sem as pessoas saberem quem iria se tornar o presidente e o senhor, então, se tornou presidente da comissão. Como será o relacionamento da comissão, e, obviamente, o senhor na presidência, com, aí eu digo especificamente, os Estados Unidos? Nós sabemos muito bem que lá também as pessoas têm uma preocupação enorme com a democracia aqui no nosso país. Tivemos diversos parlamentares que durante o ano passado foram até os Estados Unidos, receberam o apoio do Congresso americano diante dos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal como um todo, não apenas do Alexandre de Moraes. Como será essa relação da comissão sob a sua presidência, deputado? Veja, nós aprovamos na semana passada algo inédito. Muita gente não acreditava que eu fosse conseguir aprovar, e eu consegui aprovar o requerimento de convite para o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado norte-americano, comparecer à nossa comissão, seja presencialmente ou eletronicamente, pela internet, para que ele possa explanar melhor aquilo que ele já tem dito lá nos Estados Unidos, que é a interferência da USAID, aquela agência dos Estados Unidos, na democracia brasileira. Nós aprovamos esse requerimento por unanimidade. Ele deve estar conosco nas próximas semanas e eu faço um compromisso aqui em avisá-los em primeira mão, assim que nós tivermos a data que ele vai prestar o seu depoimento, seus esclarecimentos na comissão. Fora disso, a primeira missão internacional que nós vamos fazer é nos Estados Unidos. Já estou fechando a programação, já estou fechando as próximas datas para que a gente, o mais logo possível, esteja lá fazendo várias reuniões com a deputada Maria Elvira Salazar, com funcionários do Departamento de Estado norte-americano, sobre todas essas questões relativas aos direitos humanos que estão sendo violados no nosso país, mas também eu quero trazer um outro assunto, que são as taxas que o governo norte-americano pretende implementar no Brasil. É claro que, em primeiro lugar, se essas agendas derem certo, Guilherme, eu tenho que pedir desculpas aos funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em nome do povo brasileiro, pelas ofensas que o responsável do presidente Lula disse. Eu quero lembrar vocês
que no período pré-eleitoral dos Estados Unidos, o Lula fez uma opção política e se colocou ao lado de Kamala Harris. Xingou o presidente Trump de fascista. A sua primeira-dama, a senhora Janja, xingou o Elon Musk, que hoje é um dos principais secretários do presidente Trump. E isso faz com que o governo brasileiro não tenha hoje qualquer tipo de diálogo estabelecido com o governo norte-americano. Isso, os próprios funcionários do Itamaraty que estão nos Estados Unidos, nas embaixadas, têm me relatado. Não há qualquer tipo de diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano. Nós podemos ajudar nisso. Claro, nós talvez não podemos resolver a questão das tarifas, uma vez que essa é uma questão de Estado para Estado. Mas eu quero procurar autoridades norte-americanas para, em primeiro lugar, pedir desculpas em nome do povo brasileiro pelas ofensas proferidas pelo irresponsável do nosso presidente da República. Muito bem, deputado. Deputado, fique conosco aqui que eu vou passar para São Paulo, porque São Paulo também tem pergunta para o senhor. Já faço questão de também fazer com que o senhor convide o presidente Jair Bolsonaro para estar conosco aqui no Café com a Gazeta, junto com o senhor também, deputado. Agora eu passo, olha só que maravilha, 3 telas aqui só no Café com a Gazeta. Lucas Saba, nosso apresentador do Café lá em São Paulo, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Que isso, hein, Gui? Nossa técnica dando um show, ó, dá uma olhada, ó, conexão São Paulo-Curitiba. Deputado, primeiramente, bom dia, agradecer ao senhor que sempre trata super bem aí todos os jornalistas da Gazeta do Povo. Deputado, queria saber do senhor o seguinte, né, o Gui trouxe muito bem essa questão, né, do Eduardo Bolsonaro, que ele se licenciou, o senhor acabou assumindo a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e possivelmente nós teremos um cenário semelhante na Comissão de Segurança Pública, essa hoje liderada por Paulo Bilinski, por uma questão de uma possibilidade aí de cassação, acho que já é praticamente certa no Tribunal Superior Eleitoral, da deputada federal Carla Zambelli. Queria que o senhor analisasse essa situação da Zambelli e, na opinião do senhor, caso aí ela acabe perdendo ou tendo o mandato cassado, aliás, Paulo Bilinski também perderia o mandato, né, porque entrou ali por um coeficiente eleitoral, com quem ficaria esse comando da Comissão de Segurança Pública? Lucas, bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês. Veja, existe uma divergência jurídica muito grande em relação à cassação da deputada Zambelli, que na minha visão, obviamente, não deveria ser cassado, mas uma divergência jurídica maior ainda em relação à cassação dos demais deputados da chapa que fizeram a sua eleição, sendo ajudados pela grande votação da deputada Carla Zambelli. Eu tenho algumas jurisprudências que confirmam que, nesse caso específico, uma eventual decisão contra a deputada Zambelli, que eu repito, não deveria ser cassado, mas que caso isso aconteça, isso não seria aplicado aos demais deputados da chapa que foram eleitos graças à ampla votação que ela teve. Isso vai ser uma grande discussão jurídica nos próximos meses. Quero crer que talvez nem dê tempo de ser julgado e ter o seu trânsito em julgado até o final desse mandato. Mas nós estamos avaliando todo esse cenário, obviamente, e vamos trabalhar para que o deputado Paulo Bilinski continue na presidência da comissão, porque a deputada Carla Zambelli não seja cassada. Enfim, nós somos um partido e estamos trabalhando para manter a nossa bancada do mesmo tamanho que ela está hoje. Bom, se meu amigo Gui me permitir, só mais uma, deputado, eu queria saber do senhor o seguinte: caso se mantenha essa questão jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, uma questão de inelegibilidade ali imposta pelo TSE, embora todos nós achemos um absurdo, a questão é que hoje ele não pode ser candidato. Como o senhor acha que vai ser a estratégia da direita para o ano que vem em relação a esse cargo aí de chefe de Estado, a corrida ao Palácio do Planalto, se terá um plano B ou se ele se lançará e se manterá até o último minuto e quem for seu vice sobe a cabeça de chapa e ali a direita pensaria num novo vice? Se o senhor acha que já deveria pensar num plano B desde agora e já ir trabalhando esse plano B aí, correndo o Brasil com o próprio Bolsonaro, como que o senhor vê essa situação? Guilherme, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Todos fazem essa pergunta, mas veja, nós, enquanto partido, PL, nós temos uma deliberação interna de todos nós. Nós temos uma única opção para o ano que vem, que é Jair Bolsonaro. Nós temos o entendimento de que as duas inelegibilidades feitas pelo TSE não são justas. Uma foi por uma reunião com embaixadores, que é uma competência privativa do presidente da República, e uma outra por ele ter subido no caminhão de som do pastor Silas Malafaia no 7 de setembro no Rio de Janeiro.
uma por abuso de poder político, outra por abuso de poder econômico, as duas não se sustentam juridicamente. A composição do TSE naquele momento foi formada para condenar o presidente Bolsonaro, ainda cabe recurso dessas decisões. Nós temos esse processo que agora está no Supremo Tribunal Federal do suposto golpe das velhinhas com Bíblia na mão, que não é golpe, obviamente, e que certamente nós teremos uma anistia aprovada esse ano. Então, nós temos a convicção que o presidente Bolsonaro vai reverter a sua inelegibilidade de modo que possa disputar as ano que vem. Eu quero lembrar a todos vocês que as pesquisas que estão sendo divulgadas mostram o presidente Bolsonaro como uma das únicas figuras capazes de vencer a eleição do Lula. Então, uma eleição sem Bolsonaro não seria democrática, seria uma eleição à la Venezuela, em que o judiciário retira do pleito os opositores do Maduro para que ele vença as eleições. Muito bem, deputado Felipe Barros. Deputado, colocando aqui na nossa conversa também o nosso comentarista e colunista aqui da Gazeta do Povo, o Paulo Briguet, tem uma pergunta para o senhor também. Está contigo, meu amigo Briguet. Bom dia, deputado, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, meu conterrâneo, meu irmão Paulo Briguet. Bom, você foi do DCE, que eu sei. Você foi lá, quando jovem, você foi do DCE. Eu também fui, tá? Lá nos anos 90, eu fui do DCE aqui da Universidade Estadual de Londrina, e eu tenho a convicção seguinte: quando a gente chamava manifestação, a gente botava mais gente na rua do que o Boulos colocou nesse domingo, não é verdade? Isso é verdade, né? É verdade. Principalmente quando aumentavam o valor da tarifa do RU. A gente botava mais gente na rua. Nossa, era mais gente na rua, tranquilamente, né? E sempre manifestações pacíficas, hein? Bom lembrar isso, sempre. Né? Como foram todas as manifestações da direita durante 10 anos, de 2013 até 2023, né? Não se quebrou uma vidraça. E é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. E você sempre estava nas manifestações, né? Desde 2013, que a gente se conhece, a gente participou de toda essa história aí, da nova democracia brasileira. Deputado, você assumiu a Comissão de Relações Exteriores. No meu entendimento, uma das comissões mais importantes do Legislativo brasileiro. E você assumiu em circunstâncias muito peculiares, né? O presidente da comissão optou pelo exílio. Isso é uma coisa inédita na história do país. O presidente da comissão, que foi o deputado federal mais votado da história do país, optou pelo exílio. E você está substituindo o Eduardo Bolsonaro. Essa questão da anistia me parece fundamental. Como disse bem o nosso querido Jorge Serrão, não se trata de anistia jurídica, porque a anistia jurídica pressupõe que as pessoas cometeram algum crime grave. Na verdade, não cometeram crime algum lá. No máximo, cometeram vandalismo. E poucas pessoas, hein? Poucas pessoas. Trata-se de uma anistia política, né, que tem que ser feita. A minha pergunta é a seguinte: o senhor pretende levar esse tema da anistia para a Comissão de Relações Exteriores, mostrar esse tema ao mundo? Briguet, obrigado pela pergunta. Essa, sem sombra de dúvidas, é a nossa prioridade número 1 na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quero lembrar vocês que o Brasil é signatário de uma série de acordos e tratados internacionais de direitos humanos. Tratados estes que o próprio Supremo Tribunal Federal, anos atrás, julgou que todos os tratados de direitos humanos que o Brasil seja signatário são considerados legislações supralegais. O que isso significa? Significa que valem mais no ordenamento jurídico, nas leis brasileiras, do que as leis ordinárias que nós aprovamos semanalmente na Câmara dos Deputados. Valem mais do que essas legislações. Então nós temos tratados de direitos humanos que o Brasil, assim como outros países, são signatários, e o que nós já estamos fazendo é preparando um relatório sobre todos esses fatos que aconteceram no Brasil ao longo dos últimos anos, e se esses fatos estão ou não em conformidade com os tratados humanos
que o Brasil é signatário. Munidos desse grande relatório que nós estamos fazendo, com a ajuda de vários juristas e especialistas, nós vamos levar ao mundo esse relatório e isso que tem acontecido no Brasil. Trata-se de um dever nosso, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Não é uma possibilidade que nós temos para exercer ou não. É uma obrigação nossa, como parlamentar, analisar se esses fatos que estão acontecendo no Brasil têm guarida ou não nos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil seja signatário. Nós já estamos fazendo isso e em breve nós levaremos esse relatório ao mundo. Muito bem, deputado Felipe Barros, temos mais uma pergunta de mais um grande comentarista aqui da Gazeta do Povo, o nosso colega Jorge Serrão, que está em São Paulo também, nos estúdios do Café com a Gazeta lá em São Paulo, na beca, hein, Serrão? Que isso? Só pergunta para o deputado Felipe Barros, Serrão. Eu estou sem ouvir o Serrão. Estamos sem áudio do Serrão, o deputado também está sem áudio do Serrão. Já vamos acertar tudo isso. Agora... Vamos lá, agora vai. Deputado, você tem uma bomba, agora está me ouvindo? Você tem uma bomba para desarmar nessa Comissão de Relações Exteriores. Os 37 acordos que o Brasil firmou com a China, Lula e Xi Jinping. Como é que você já está se preparando para revelar o que está por trás dessa parceria sino-brasileira? Serrão, excelente pergunta, porque para quem está nos acompanhando entender, todos os acordos internacionais que o Brasil fizer, eles são submetidos à Comissão de Relações Exteriores para que a comissão analise e vote cada um desses acordos. Nós não tivemos ainda formalmente o envio dos acordos da China para a Comissão de Relações Exteriores. Eu tenho esses acordos porque logo que o Xi Jinping veio ao Brasil, eu fiz requerimentos de informação, protocolei esses requerimentos de informação e obtive acesso a esses 37 acordos, assim como o fiz também quando o presidente Macron esteve aqui e também assinou alguns acordos de intenção com o governo brasileiro, também tem esses acordos com a França. Nós podemos dizer que assim que esses acordos chegarem à comissão, nós vamos analisar, em primeiro lugar, se vai para a pauta. Quem estipula a pauta é o presidente da comissão. Nós podemos colocá-lo na pauta, como podemos não colocá-lo. Se eventualmente colocarmos esses acordos na pauta, nós temos que entender, em primeiro lugar, qual é a extensão de cada um desses acordos e de que forma que isso será feito e se afeta a nossa soberania nacional ou não. Essa será a regra não só para os acordos com a China, mas para os acordos de qualquer outro país, viu, Serrão? França, seja Estados Unidos, seja China, seja Rússia, qualquer outros acordos que eventualmente sejam assinados serão cumpridos essas prerrogativas, que são as prerrogativas que o próprio regimento interno da Câmara disciplina. O que eu posso dizer também é que nós temos muitos requerimentos de outras assinaturas de acordos internacionais que o Brasil fez e que estão parados há muito tempo na comissão. Eu estou fazendo uma análise de todos esses acordos que foram firmados ao longo desses últimos anos. Tem acordos há 10 anos parados nas comissões. Eu estou estudando cada um deles para colocar na pauta aquilo que, eventualmente, nós chegarmos à conclusão que é bom para o país. Muito bem, deputado Felipe Barros, deputado e presidente da Comissão de Relações Exteriores. Deputado, reforçando o convite ao senhor aqui para que Jair Bolsonaro, estando em Curitiba, por favor, venham até os estúdios da Gazeta do Povo, venham conhecer os novos estúdios aqui, para que a gente possa bater um papo, vocês tomarem um café, independente do horário. O café tá caro, né? Porque a gente sabe que o governo, se tá caro, Tarcísio já falou, né? Mas o governo está colocando tudo nas alturas aí, mas o café que é de qualidade, não apenas o programa, mas o café que é servido aqui. Então, reitero, reforço para que tanto o senhor quanto o presidente Jair Bolsonaro estejam aqui nos estúdios da Gazeta do Povo, que a gente possa ter uma entrevista com vocês, para, claro, trazer ainda mais sorte para o nosso programa, mas agradeço demais sempre a disponibilidade que o senhor tem para com todos aqui da Gazeta do Povo, desejando uma ótima semana para o senhor aí. Guilherme, para você também, uma alegria participar do programa número 1. Sempre estarei à disposição de todos vocês. Parabéns pelo jornalismo que a Gazeta do faz. Vocês sabem que sou fã de vocês.
Vou ver com a agenda do presidente Bolsonaro se existe essa possibilidade. Caso não haja a possibilidade dele pessoalmente ir aos estúdios da Gazeta, eu me comprometo em a gente colocar uma data para que ele entre ao vivo, assim como eu, para poder falar com vocês, seja pessoalmente aí no estúdio, seja por vídeo. Tenho certeza que ele vai gostar bastante, porque ele também é um leitor assíduo da Gazeta do Povo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês. Relembra todo o povo paranaense, em especial o povo de Curitiba, que o presidente na sexta-feira estará na nossa capital, e a concentração para nós recebermos o presidente Bolsonaro será a partir das 10 horas no aeroporto de Curitiba. Maravilha, deputado. Um grande abraço, ótima semana. Obrigado, viu? Obrigado. Este aí foi o deputado Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores, é um potencial candidato ao Senado pelo Paraná, falando. A gente fez a brincadeira do café. Antes fosse só o café caro no nosso país. Tem muita coisa também cara